Olá, tudo bem? Estão abertas as inscrições para o programa Avaliador de Alta Performance. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para aprender a utilizar de maneira prática no seu dia a dia os resultados aí que são gerados pelas tecnologias e pelos equipamentos que estão em alta na educação física. Para que você tenha aí mais clareza e mais certeza na realização do seu trabalho como avaliador físico. O counter movement jump ou do movimento concêntrico, como é que resolve aquilo no treinamento, né? Então, assim, nenhum livro vai te explicar aquilo. Não. E, assim, será que em todos os aparelhos, essas são as minhas dúvidas, será que em todos os aparelhos são iguais? Será que você vai encontrar essas coisas em outros lugares? Será que se usar aparelho A ou B, isso aí vai aparecer? Não vai? Por que aparece? Por que não aparece? Então, são coisas que eu não conhecia realmente. Você vai conhecer quando você mexe com o aparelho de todas as formas, né? E como eu não tenho acesso a nenhuma plataforma de força aqui, então esse para mim já é um ganho absurdo, né? Porque eu já aprendo em relação a isso. Que essa troca é importante, né, Alex, e os colegas aí do grupo, porque às vezes, como eu faço aqui em Passo Fundo, né, no interior do Rio Grande do Sul, mas de repente é uma dica ou um protocolo que ficaria legal lá para o pessoal que está em Recife, que está em São Paulo, que está em Santos, e que funciona, porque são coisas na prática. Então, como eu aprendi algo. Sabe quando você tem assim, aprendi algo que eu estava querendo, pronto, startou. E aí tudo ficou mais fácil quando eu fui ler os artigos depois. Porque depois que eu compreendi a curva, e aí ficou mais fácil. O avaliador de alta performance, ele vai te dar um método para que você consiga interpretar os resultados que estão presentes aí nos relatórios de avaliação física e também a interpretar os resultados aí dos artigos científicos que a gente sempre precisa estar lendo. No final das contas, você vai ter mais parâmetros para melhorar a performance dos seus atletas, né? Caso você seja um treinador ou mesmo um avaliador. E se você for um pesquisador, você vai ter mais subsídios para realizar os estudos relacionados à avaliação física. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para pegar os resultados aí dos testes de corrida que você faz aí e utilizá-los aí para a prescrição das melhores intensidades de exercício. Eu vou te mostrar também o que você precisa fazer para rapidamente saber utilizar as alturas dos saltos verticais, né, das suas avaliações, para controlar e aplicar o treino dos seus alunos e atletas. No programa Avaliador de Alta Performance, eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para utilizar os resultados de qualquer desses equipamentos que você está vendo aqui no vídeo agora. Eu vou te mostrar quais são os pontos específicos que você precisa prestar atenção nos artigos científicos, né, que vão ajudar você a tirar o maior proveito possível dos resultados das suas avaliações. Eu vou te mostrar o que você precisa fazer para pegar esses resultados e saber tintim por tintim o que cada um deles significa e como você pode utilizá-los na sua prática profissional. O avaliador de alta performance é mais que um curso, é um programa que serve para que você tenha confiança em interpretar os relatórios que chegam aí na sua mão e tenha condições de saber tudo o que você pode fazer com os resultados desse relatório que está aí na sua mão. Sejam relatórios aí de testes onde foram utilizados tapetes de contato, ventilometria, analisadores de gases, encoders lineares, acelerômetros, plataformas de força, dinamômetros isométricos, dinamômetros isocinéticos, aplicativos de celulares e muito mais. Você vai ter condição de bater o olho em um relatório que tem os dados aí que são medidos por qualquer um desses equipamentos que eu acabei de falar. E em poucos segundos e com muita confiança e segurança, saber o que precisa ser feito. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para se inscrever no programa Avaliador de Alta Performance e realmente se tornar um avaliador muito acima da média. Nesse programa, eu vou estar bem de perto, bem junto de você, te assessorando muito de perto aí na sua avaliação. Então, desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o fim. Não pula nenhuma parte, não.
O conteúdo e os nomes que estão presentes aqui, eles são sensacionais. E você vai saber como poderá participar do nosso encontro presencial que vai ocorrer aí no final do ano. Essas imagens que você está vendo agora, elas são imagens aí do último encontro que ocorreu no final do ano passado. O evento presencial ele também faz parte aí do nosso calendário. O avaliador de alta performance ele vai te dar o caminho para que você consiga utilizar de maneira prática aí no seu dia a dia os resultados aí que são gerados por esses equipamentos aí que você está vendo, né? Para que você tenha mais clareza e certeza realmente na realização do seu trabalho aí como avaliador físico. Quando você tiver a confiança na interpretação, o que você acaba ganhando? Você ganha agilidade, capacidade de interpretação de artigos, otimização na prescrição do treinamento, a melhora do rendimento óbvia, né, dos seus alunos e atletas, você reduz a incidência de lesão dos seus atletas, você submete esses alunos e atletas a um volume menor de treino, consequentemente, você vai desgastar menos esses seus alunos ou atletas, né? Você passa a ter a noção do momento em que o treino precisa ser interrompido, você vai ser mais reconhecido pela sua avaliação e pelo seu trabalho, e tudo isso, é lógico, vai valorizar cada vez mais o seu trabalho, né? Existem vários conceitos aí envolvidos em ser um avaliador de alta performance. Mas uma coisa é certa, primeiro, a gente precisa saber o que não é um avaliador de alta performance. Avaliador de alta performance não é aquele profissional que trabalha com atletas de alto rendimento, mas sim aquele profissional que tem o seu trabalho no alto rendimento, independente do nível de aptidão dos seus alunos ou dos seus atletas. E a avaliação física ela não está ligada só a atleta, não, né? Sobre a importância da avaliação física, vejam o que o professor Ivan Pissarro ele falou em um dos nossos últimos encontros aí. Muito obrigado. Foi muito só a última observação. Sim. Quem quer se dedicar à avaliação física, de uma maneira geral, pensa que isso é uma coisa muito mais ampla, tá? Porque é inadmissível você treinar um diabético, um pneumopata, um cardiopata, um nefropata, seja que pata for, sem avaliação física. Então, isso, um portador de AIDS, de hepatite C, um portador de artrite reumatoide, como vai fazer exercício se não for avaliado? Que carga o indivíduo vai dar? Né? Qual é o perfil desse indivíduo? Esse indivíduo que quer fazer exercício tem o perfil de tipo 1, tipo 2? Vai adiantar fazer musculação ou não vai? Vai adiantar fazer aeróbio ou não vai? Então, a avaliação é o ponto-chave para você fazer um treinamento esportivo de qualidade. E isso transcende o esporte de uma maneira brutal, de uma maneira assim exponencial. Eu falo sempre para os meus alunos, esses meninos que estão fazendo educação física, a educação física é muito maior do que vocês imaginam. Então, você está aí, de repente você está avaliando um nefropata lá, né? Um cara que faz diálise. Você vai dar um treino para o indivíduo, ele tem que ser avaliado, cara. Um abraço para todos, obrigado. Um abraço, obrigado. Até mais. Tchau. Isso vai de encontro ao que eu penso da avaliação física e ao conceito do avaliador de alta performance. Eu tenho 3 exemplos aqui de avaliadores de alta performance, né? Por exemplo, professor Dr. Augusto Barbosa, que analisa o comportamento de força e velocidade na natação. O professor Dr. Elvio Afonso, que analisa o comportamento das cargas internas relacionadas às cargas externas ao longo do tempo, né? E o professor Gustavo Barquilha, né, que ele já analisa comportamentos das curvas de força, curvas de velocidade e curvas de potência em exercícios resistidos. Hoje, um dos meus propósitos é levar ao maior número de profissionais envolvidos aí no treinamento físico, os caminhos para que ele possa ter uma luz com relação à interpretação dos resultados. Então, dentro desse programa aí, o Avaliador de Alta Performance, eu vou passar para você tudo que eu aprendi ao longo da minha jornada com relação à avaliação e à sua aplicação prática. Mas antes de falar,
sobre como esse método funciona e como aplicá-lo aí no seu dia a dia, deixa eu contar um pouquinho da minha história e como eu cheguei até aqui nesse programa, né? No início da minha carreira, eu tinha uma aspiração, que era saber pegar um relatório de avaliação que tinham lá os resultados produzidos por determinados equipamentos e saber utilizar esses dados na prática. Bom, porém, aí logo nas primeiras tentativas, né, eu encontrei uma enorme dificuldade em fazer isso. Inclusive, eu sei que essa é a mesma dificuldade que 70% dos avaliadores físicos que se inscreveram aí na Semana da Avaliação Física têm. Bom, como que eu sei disso, né? Eu sei disso porque é a resposta que eu sempre tenho nas enquetes que eu faço aí com os meus alunos. Então, muito provavelmente, você deve estar dentro desse percentual aí, né? Mas isso não é culpa minha nem culpa sua, né? Pois eu aprendi, assim como você, através aí de um modelo de ensino-aprendizagem que não tem foco em fazer a gente usar determinados resultados que são gerados aí pelas tecnologias mais recentes para poder usar isso na prática, né? Muitas vezes eu tinha vários resultados aí nas minhas mãos e não sabia muito bem o que fazer com eles, né? Principalmente como utilizá-los para definir as intensidades de treinamento que seriam as intensidades mais adequadas. Por exemplo, eu não sabia qual que era a carga ideal que eu deveria aplicar para otimizar o ganho de potência, né? Como que eu poderia usar os critérios de um salto vertical para prescrever exercício? Como que eu poderia usar um teste de yo-yo, um teste de TCAR para controlar a intensidade de exercício também? Como que eu usaria os resultados aí de um teste de 20 metros, teste de 30 metros, com fotocélulas ou cronômetro, e saber como usar isso no treinamento? Como utilizar os resultados aí de um teste de RAST para prescrição? Sem contar um monte de outras perguntas, né, que eu tinha aí e a gente não tinha resposta. E também não sabia identificar quais eram as informações mais relevantes nos relatórios, né? E quais eram as informações que realmente poderiam fazer a diferença aí na prescrição do treino. Quantas vezes você já se deparou com um relatório de avaliação e não teve a menor ideia de como utilizar os resultados na prática? Além disso, eu tinha dificuldade em entender os artigos científicos, né, que eu precisava ler para poder otimizar né, o meu trabalho. Pois ali existiam muitos dados que eram gerados aí por equipamentos e eu nem fazia ideia do que significava. Nessa época, no início da minha carreira, eu entrei na especialização de fisiologia do exercício, né? E foi quando eu tive contato pela primeira vez com a prática da avaliação física e a sua aplicação aí no treinamento. E esse contato foi com um teste ergospirométrico, né? Foi um teste igual a esse aí que usa um gasômetro. Inclusive foi um teste literalmente mesmo, igual a esse que você está vendo aí. Tá? Utilizava esse gasômetro, que é esse cilindro gigante que está na foto. Esse conjunto era um tipo de analisador de gases muito utilizado aí na época, né? Nesse teste eu fiquei bem impressionado com todo esse equipamento aí, e tudo isso aí me causou uma grande curiosidade, né? Em saber como isso aí funcionava. Aí eu comecei a estudar o funcionamento dos analisadores de gases e outros equipamentos também que eram utilizados aí na avaliação. E muito rapidamente isso aí acabou virando uma paixão para mim, né? E a partir daí, como eu e alguns amigos a gente tinha um determinado conhecimento técnico, a gente começou a desenvolver alguns equipamentos para nosso próprio uso na prestação de serviço aí de avaliação física em inúmeros clubes de futebol profissional. Inclusive, cheguei a realizar alguns testes da seleção brasileira de futebol feminino na preparação para a Olimpíada de 1996, que foi a primeira participação do futebol feminino em Jogos Olímpicos, né? Quando elas ficaram aí em quarto lugar. O primeiro equipamento que eu desenvolvi foi o ventilômetro, né? Para determinação de limiar ventilatório e associação ao limiar anaeróbio. E para desenvolver os equipamentos, eu precisei estudar bastante aí sobre os temas envolvidos aí no que eles medem, né, mediam, e aprender a interpretar os resultados que eles nos davam, né? E durante toda essa jornada, eu fui acumulando aí conhecimentos importantes a respeito de diversas áreas da avaliação física.
E isso me ajudou a conseguir interpretar os resultados cada vez mais rápido e com mais facilidade, clareza e objetividade. Aí eu comecei a entender quais eram as informações cruciais que eu deveria me atentar nos diferentes tipos de relatório, né? Eu entendi que era necessário ter uma linha de raciocínio que começava sempre nos conceitos básicos. Então, tudo isso me ajudou a ter uma maior taxa de sucesso nas avaliações aí que eu fazia. Ao longo aí desse processo, né, eu fui compartilhando os meus conhecimentos em vários cursos, né? Os primeiros cursos que eu organizei foram as Jornadas de Fisiologia do Exercício, onde eu ministrei aulas junto aí com profissionais renomados dentro da área dentro aí da educação física, né? Por exemplo, a professor Miguel Arruda, professora Maria Augusta, professor Emerson Franchini, entre outros aí. E eu tive a honra de ter como participante profissionais que hoje são referências nacionais e internacionais na fisiologia do exercício. E acho que o meu primeiro curso, Alex, que eu fiz, né, na época de graduação, foi pelo Cefis em Campinas. Eu fui assistir uma palestra lá e quem estava palestrando nesse dia, um dos palestrantes era o Vilmar. Inclusive, estava o Vilmar, acho que o Cassiano, que era da Unesp em Bauru, e tinha mais alguém lá palestrando no dia. Foi o primeiro curso que eu fiz. Eu fui de Bauru para lá assistir, né, já tinha me formado. Então, tenho boas lembranças aí desse curso. E a fita, né, do limiar ventilatório, VHS, eu tenho comigo aqui, que é do Vilmar. Um desses primeiros cursos aí foi o curso prático de Fisiologia do Exercício, que foi criado para preencher uma lacuna que existia entre o que a gente aprendia na graduação ou mesmo na pós-graduação e a aplicação prática aí dos conceitos da fisiologia do exercício. Esse curso prático ele era realizado em 2 finais de semana, onde a gente abordava consumo de oxigênio, a gente falava sobre a potência anaeróbia, a eletrocardiografia, composição corporal, avaliação isocinética, teste de campo aí com fotocélula, avaliação de salto e muito mais coisas aí. Era uma verdadeira imersão em nome de hoje, né? Sempre com o viés da utilização prática dos resultados. Então, toda essa bagagem aí que eu adquiri até hoje, né? Através aí dos cursos aí que eu ministrei, que eu participei, das conversas que eu tive e tenho com muitos profissionais aí renomados dentro da nossa área, das trocas de informação aí para entender as coisas inerentes à avaliação. Tudo isso me ajudou bastante a fazer uma interpretação dos resultados dos testes, né, e das avaliações aí que eu faço. Existe o profissional que ele quer fazer a diferença na profissão, que é uma coisa que a gente sempre tem que almejar. Mas também tem aquele profissional que ele quer fazer a diferença para a profissão. Eu não quero só fazer a diferença na educação física. Eu quero que o meu trabalho realmente ele faça a diferença para a educação física. E essa maneira, e essa daqui é uma maneira que eu encontrei, né, que é ajudar o maior número de profissionais de educação física a se desenvolverem dentro da avaliação física. Eu acredito que a prática da avaliação e a interpretação dos resultados aí de relatórios, eles não devem ser algo muito complicado, não. E quem me conhece sabe que as informações que eu passo aí nas redes sociais, nos cursos, né, elas são sempre simples e aplicáveis dentro da prática da avaliação. Olha só o que fala um dos nossos alunos aí sobre isso, né? O Alex possui uma capacidade imensa de socializar seu conhecimento. Me ajudou e me ajuda a solucionar o problema. Muitas vezes mudando completamente a direção do trabalho para conseguir um melhor e mais coerente resultado. Muitas informações que o Alex me passou e me passa foi e é essencial para o bom desenvolvimento do meu trabalho. Me fez conhecer muitas pessoas, consegui ficar mais próximos de profissionais renomados, que acabou gerando publicações e, consequentemente, um livro. Onde não posso deixar de enfatizar que nada disso teria acontecido sem meu envolvimento profissional com
o Alex Oliveira Silva. Por isso eu vou dividir com você aqui o conceito que está por trás de uma excelente avaliação. O que pode te permitir que em muito pouco tempo você consiga interpretar e saber utilizar os principais resultados aí de uma avaliação física na prática mesmo, né? Com muita clareza e com uma clareza muito grande. Toda essa experiência que eu adquiri ao longo dessa trajetória, que eu te contei aqui agora, me permitiu identificar um conjunto de erros que inúmeros avaliadores aí cometem e também um certo número de acertos que muitos avaliadores que se destacam usam no seu trabalho aí de interpretar e utilizar os resultados dos testes aí nas suas prescrições e intervenções. Mas eu não estou nessa empreitada aqui sozinho não, tá? Existe um time de feras aí que está me ajudando. O programa Avaliador de Alta Performance é totalmente baseado na interpretação de resultados de relatórios aí de avaliação e sua utilização prática. O programa ele é disposto em módulos. O módulo 1, por exemplo, é salto vertical, onde a gente vai trabalhar aí com inúmeros métodos dentro de salto vertical. Por que eu faço um teste de salto vertical? Para que eu uso os resultados aí do salto vertical? O que eu consigo tirar do salto vertical, né? Quais são as diferenças de resultado em diferentes métodos, né? A gente vai utilizar tapete de contato, plataforma de força, encoder linear, acelerômetro, né? Isso aí são equipamentos que nos permitem fazer as avaliações aí do salto vertical e dependendo do equipamento eu posso tirar inúmeras variáveis. Por exemplo, nesse gráfico aí a gente tem o que eu chamo de raio-x do salto vertical. Aqui a gente pode separar todas as fases do salto, né? Por exemplo, fase excêntrica, a fase concêntrica, a frenagem na fase excêntrica, fase de aceleração, fase de propulsão, trecho de maior desenvolvimento de força. A gente pode verificar aí as curvas, né? Curvas específicas de força, velocidade, aceleração, potência, pontos específicos, né? Força de pico, pico de potência, potência propulsiva, a impulsão e por aí vai. Em todos os módulos, a gente vai procurar trabalhar com esse tipo de conceito, que é explicar todas as informações para que você consiga interpretar os seus resultados, mesmo que você não tenha os equipamentos mais sofisticados aí com você. No módulo 2, a gente vai para a determinação de potência. Potência mecânica e também o treinamento baseado em velocidade, que é o VBT, onde a gente vai utilizar encoder linear, plataforma de força e também acelerômetro e outros equipamentos, né? Nesse módulo a gente vai mostrar para você lá as velocidades, velocidade média, velocidade de pico, velocidade média propulsiva, potência e outros valores aí absolutos e específicos. A gente vai falar também da separação de fases do movimento. Fase propulsiva, fase de frenagem, fase de aceleração, determinação de carga ótima de treinamento para potência, predição de um RM pela velocidade de execução, resultado em diferentes exercícios, diferenças aí de potência média, potência máxima, potência média propulsiva. A gente vai falar da utilização do VBT, né, que é o treinamento baseado em velocidade, com vários professores diferentes. No módulo 3, a gente vai para testes de campo, né? E quando a gente fala em testes de campo, a gente está falando do teste realizado aí no campo, na quadra, na areia, na piscina, na pista, né? São testes onde os atletas eles fazem a sua atividade normal. Nesse módulo a gente vai trabalhar com testes de velocidade, teste de potência, teste de resistência, teste de agilidade, teste de força. São testes aí realizados em diversos ambientes. Por exemplo, a gente vai ter aulas específicas aí, só com alguns testes específicos também. O TECAR é um exemplo disso, né? No módulo 4, a gente vai trabalhar com ergospirometria. A gente vai utilizar os analisadores de gases, né, em esteira ergométrica e em cicloergômetro. A gente vai falar dos diferentes tipos de protocolo, quais são os dados que esses relatórios eles nos entregam, né? Quais nós podemos realmente utilizar na prática. A gente vai abordar diferentes pontos de vista a respeito das diferenças entre aplicar um teste para pesquisa e um teste para prescrição de treinamento.
A gente vai falar sobre a determinação do VO2 máximo, determinação de limiar anaeróbio, gasto energético, estratégias de corrida baseadas aí na ergospirometria. No módulo 5, a gente vai trabalhar com a ventilometria, né? Que é um sistema de ergospirometria mais simples aí que uma análise de gases, onde a gente consegue medir apenas a ventilação, né? Para determinar limiar ventilatório e fazer associação com limiar anaeróbio. O que nos dá a possibilidade de definir um ponto onde a gente tem uma diferença uma diferenciação entre metabolismo aeróbio e metabolismo anaeróbio. Assim a gente consegue fazer uma prescrição de treinamento aeróbio mais direcionada. Quais são as vantagens, né, e desvantagens desse sistema? Como são feitas as predições do consumo de oxigênio aí, utilizando essa metodologia? Quais os melhores protocolos a serem aplicados, né? No módulo 6, a gente vai trabalhar com a cicloergometria, onde a gente vai trabalhar com diferentes cicloergômetros, né? Quais as diferenças entre os cicloergômetros, quais os testes mais indicados para um cicloergômetro de frenagem mecânica, qual é o mais indicado para um cicloergômetro aí de frenagem eletromagnética, qual que é a precisão desses equipamentos. A gente vai falar sobre os diferentes tipos de frenagem, quais os testes mais utilizados, o que é um teste Wingate, o que é um teste de potência crítica. Já no módulo 7, a gente vai para a potência anaeróbia. Vamos trabalhar com os diferentes testes para a determinação da potência anaeróbia, né? A gente vai falar aí dos testes de laboratório, teste de campo, retomar alguma coisa do teste Wingate do módulo anterior, teste de Hasse, potência crítica e outros testes aí que podem nos dar uma referência sobre a potência e a capacidade anaeróbia. No módulo 8, a gente vai trabalhar com avaliação em natação, com foco na avaliação de velocidade e avaliação de força. A gente vai utilizar os dados relacionados ao nado atado e aos dados de velocimetria na natação. Apesar de ser um módulo específico, a gente pode fazer inúmeras transferências dos princípios dessa avaliação para as outras modalidades. No módulo 9, a gente vai trabalhar com a dinamometria. Dinamometria em diferentes situações. Dinamometria na musculação, dinamometria na natação, dinamometria de torque de joelho, diferenças entre torque e força, diferentes métodos e protocolos aí para as medidas de força, relação da dinamometria com o teste de um RM, como que a dinamometria ela pode ser uma alternativa fácil e rápida aos testes de um RM, trabalhar com os desequilíbrios musculares, né? Bastante coisa nesse assunto. O módulo 10 vai ser uma prática de laboratório. Aqui é um apanhado geral sobre a disposição dos equipamentos, a calibração, a aferição, quais os cuidados que eu tenho que ter com os diferentes equipamentos, né? A gente vai trabalhar bastante com relação à rotina de um laboratório, né? Dentro aí desse módulo 10. Quem serão os professores, né? Então, boa parte das aulas sou eu que vou ministrar. Porém, a gente vai ter um time de peso aí, né? A gente vai ter inúmeros profissionais que vão estar nos ajudando aí nessa empreitada. Professor doutor Ivan Pissarro aí no módulo de ergospirometria. Professor doutor Augusto Barbosa vai passar para a gente os conceitos da avaliação na natação, né? Com relação à medida de força e velocidade. Professor doutor Elvio Afonso vai falar para a gente sobre biomarcadores, né? O professor doutor Fabrício Boscolo, a avaliação de atividades aí de alta intensidade e prescrição de treinamento de alta intensidade, famoso HIIT aí, né? Professor doutor Fábio Nakamura vai trabalhar com a avaliação de potência em exercícios resistidos e treinamento baseado em velocidade. Professor Harrison Musi, ele vai passar a experiência que ele tem nas avaliações aí de quadra, principalmente no futsal. Professor Dr. Anderson Pontes também vai nos ajudar aí no módulo de ergospirometria. Professor Domingos Pandeló, com estratégias de prova baseadas nos testes de ergospirometria. Professor Luciano Capelli, com testes no campo de futebol, né? Testes de campo do futebol. Professor Simvalde Oliveira, né? Treinador de atletismo, vai falar um pouco das avaliações aí para arremesso e lançamento,
Professor Daniel Portela, ele vai trabalhar com a gente na avaliação do salto vertical. A professora doutora Natália Arnosti, também do futebol, vai passar toda a experiência dela na avaliação do futebol feminino e na utilização do GPS aí como uma forma de avaliação. Professor Miguel Arruda, né, uma vasta experiência em treinamento esportivo. Professor doutor João Paulo Borim, também do treinamento desportivo, né? Professor doutor Lourival Carminati, idealizador do teste de campo, um dos testes de campo mais utilizados aí no futebol, que é o TCAR. Professor José Ângelo Barella vai falar para a gente sobre plataformas de força, desenvolvimento motor e equilíbrio, né? Professor doutor Paulo Azevedo vai falar para a gente também sobre ergospirometria. Professor doutor Evandro Lázari, treinador de velocistas, campeões mundiais no revezamento 4 por 100 metros. Professor Dalton Pessoa vai falar para a gente sobre a ergospirometria em ambiente aquático, né, na natação. Todo esse pessoal vai nos ajudar a entender melhor as nossas avaliações, né? A gente vai discutir com eles o que precisa ser avaliado e como a gente pode aplicar essas avaliações, aí como utilizar realmente os dados obtidos aí e utilizar isso na prática, né? O programa Avaliador de Alta Performance é um programa totalmente online com duração aí de 1 ano. Ele é composto por aulas gravadas e também por encontros quinzenais que são ao vivo comigo e com os professores aí que eu acabei de citar. Cada professor no seu assunto específico e no seu módulo correspondente. Esses encontros, eles ao vivo, né, eles ficam gravados, né, para quem não puder assistir no horário, ou então para quem quiser assistir várias vezes. As sessões ao vivo, elas são sempre realizadas em 2 formatos. Eles podem ser dúvidas e respostas, né, sobre as aulas anteriores e aulas específicas com um especialista. As aulas gravadas, elas são sempre baseadas nas dúvidas específicas dos alunos, de acordo com o material teórico, né, que foi passado antecipadamente. E essas dúvidas, elas são colocadas lá em formulários específicos que são preenchidos, né, pelos alunos. A prioridade é sempre a gente gerar o conteúdo a partir das dúvidas que os alunos têm sobre o assunto. A gente está desenvolvendo também uma sequência de testes que eles são gravados, né, e nos servem de tutorial para a gente realizar os nossos protocolos. Ou seja, são vídeos com detalhamento de como o protocolo deve ser realizado. E também te mostra quais são as principais falhas na realização do teste. Dentro desse programa, a gente tem 2 canais de comunicação. Um deles é o canal do Telegram, né, onde a gente coloca todos os comunicados de horário, evento, dica, informações em geral. E o outro é o grupo fechado do Facebook, onde também a gente coloca os links das aulas, né, e os comunicados importantes. E como bônus aí para os inscritos, apenas nessa segunda-feira, né, eu vou disponibilizar aí um treinamento exclusivo de 4 horas sobre avaliação de potência, que é um treinamento individual que eu vendo aí por R$ 1.500, que eu chamo de Implementation Day da avaliação de potência. No final de cada ano, a gente tem o evento presencial do avaliador de alta performance, que é um complemento do programa online, né? E é vendido separadamente. Mas para quem adquiriu o programa Avaliador de Alta Performance, hoje, né, segunda-feira, eu vou dar de graça essa participação. É um evento, né, o evento presencial, é um evento realmente de alto nível que a gente faz aí só para os integrantes aí do nosso grupo no final do ano. E se fosse cobrado, ele custaria na faixa de uns R$ 2.000. No final do ano agora, de 2020, a gente teve o nosso primeiro evento presencial, que você está vendo nas imagens aí, né? Foram 3 dias que trocamos muita informação, inclusive teve vários atletas lá para serem avaliados, né? Para ser o nosso, como a gente fala nos cursos, né, os nossos cobaias, né? Agora, uma surpresa muito legal que a gente teve foi a participação deles nas discussões, né? A gente teve uma participação muito ativa deles ali, falando do que eles achavam aí dos testes, as dificuldades que eles têm em serem submetidos a diversas avaliações. Eu, pelo menos, nunca fui em um evento de avaliação
em que os atletas pudessem expressar as suas opiniões e principalmente as dificuldades que eles têm em realizar os testes, né? Foi realmente uma experiência muito gratificante. Um programa nesse nível, né, com esses professores, é praticamente aí uma pós-graduação, né? E uma pós-graduação nesse nível não custa menos que R$8.000. Nesse programa, a gente vai utilizar um conjunto aí de equipamentos que você não encontra em nenhuma pós-graduação aqui no Brasil. A gente não vai esconder nada não, né? Você vai ter acesso a todos os relatórios que forem gerados aí nos protocolos que a gente vai filmar e disponibilizar aí para você. Quanto você acha que custaria para fazer um curso desses, né? Bom, primeiro, dificilmente você teria um curso desse na sua região, né? Então você teria que gastar com transporte e possivelmente estadia e alimentação também. Vamos dizer que você vai fazer uma pós-graduação com duração aí de 1 ano e meio, 18 meses, né? Com aulas aí a cada 15 dias. Nesse caso, você iria pagar aí mais ou menos R$450 de mensalidade. Certamente teria aí transporte e alimentação a cada 15 dias. Isso já ficaria aí na faixa de uns R$250 a cada 15 dias. Ou R$500 por mês. Então só aí já seriam R$950 vezes 18 meses, já daria aí R$17.100. Isso é só uma comparação com relação aos cursos de especialização que você sabe que estão por aí. Então nesse programa, esse programa aqui, ele já vale R$17.100. E se você comprar hoje, segunda-feira, tem como bônus os R$1.500 aí do Implementation Day de avaliação de potência e também os R$2.000 do evento presencial. Então tudo isso daí custaria aí na faixa de R$20.600. Agora, você que trabalha aí com avaliação, né? Você vai precisar comprar equipamento, né? O quanto esse conhecimento ele pode te ajudar a não queimar dinheiro comprando equipamentos aí que talvez nem sejam os mais adequados aí para o seu trabalho. E isso é uma coisa que talvez não dê nem para calcular. Mas eu tenho uma boa notícia aí para você. Você não vai pagar esses 20.600, né? Isso também porque eu não estou nem considerando, né? Esses 20.600 eu não estou nem considerando tudo que eu já investi em formações, livros, cursos, mentorias das quais eu participo. Que eu estimo que estão aí na faixa de uns R$120.000, sem falar na experiência acumulada no desenvolvimento de equipamentos, né? E sistemas aí para medida de performance. E mais o tempo e a energia que eu empenho para criar e manter o programa avaliador de alta performance. Mas é lógico que o valor aí, o preço do avaliador de alta performance, ele não vai ser os 20.600, né? Bom, mas por quê? Porque eu quero que você e muitos outros profissionais possam ter acesso a esse conhecimento aí das minúcias da avaliação de performance, né? Acesso a esse conhecimento que pode ser de fato transformador, né? E eu quero atingir o maior número de alunos possível. E dar a esses alunos a oportunidade de presenciar os bastidores de como os principais testes de avaliação de performance são realizados aí no mundo. A gente vai mostrar as avaliações aí pela ótica de quem realmente está com a mão na massa mesmo, né? Mostrar o trabalho de quem faz teste na prática todo dia, né? O preço real desse programa, em breve, ele vai ser aí de R$3.497. Mas para essa turma, o preço vai ser de 12 parcelas de R$129,70 ou R$1.297 à vista, por meio aí de cartão de crédito ou boleto bancário. O número de matrículas aí do programa avaliador de alta performance, ele é limitado, né? Porque apesar de eu querer ajudar o maior número de profissionais possível, esse possível ele é limitado, né? E as aulas já estão aí acontecendo. Inclusive, na próxima semana, a gente já tem uma aula ao vivo. Tá? As inscrições elas são limitadas porque eu e a minha equipe, a gente quer dar o máximo de atenção necessária, né, para cada um dos alunos. Né? Eu limitei o número de alunos aí nas turmas anteriores e eu vou fazer isso nessa turma aqui também. Né? Então, o número de matrículas é realmente muito limitado. Né? Nas últimas turmas, a gente abriu inscrição para poucos alunos e essa não vai ser diferente.
Por isso eu tenho um prazo aí de inscrições que eles realmente são limitados, né? E as vagas são limitadas também. As inscrições elas vão fechar em poucos dias, né? No máximo 5 dias. Ou então até que as vagas sejam preenchidas. E atenção, ó, porque eu posso encerrar as inscrições antes dos 5 dias, né? Se as vagas acabarem. Se você estiver pensando, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir acompanhar essas aulas? Eu vou te dizer uma coisa bem importante. Você tem risco zero mesmo de entrar no meu programa. Por que não tem risco, Alex? Bom, porque eu vou te dar uma garantia de 30 dias e aconteça o que acontecer. Se você não gostar das aulas, você não gostar dos professores, você não gostar de mim, não gostar do meu jeito de ensinar, não gostar do nosso suporte, ou se achar que o programa não vale mais do que o que você investiu, basta você mandar um e-mail aqui para mim, que eu te devolvo todo o seu dinheiro sem perguntar absolutamente nada, tá? 100%, sem perguntas, sem letra miúda, sem enrolação. Basta mandar um e-mail para contato@dicasdeprotocolo.com.br dentro do prazo de 30 dias, que a gente devolve o seu dinheiro sem nenhuma pergunta. E não deixa de decidir, para decidir isso aí depois não. Talvez não tenha mais vaga. Então hoje você tem a opção de verificar se o programa é para você ou não. Então agora você tem a opção de iniciar o seu acompanhamento aqui com a gente, né? Começando já as aulas, e em até 30 dias me dizer o que achou. Então, se você está pensando que o programa avaliador de alta performance não é para você, você realmente está perdendo a oportunidade, né, de provar do programa avaliador de alta performance com risco zero. Para então, dentro do prazo aí de 30 dias, chegar à sua própria conclusão, né? Se você não aproveitar essa oportunidade, as chances são de que você vai continuar lá com a sua avaliação, né? Olhando aí para os valores específicos e absolutos, né? Que na maioria das vezes não nos dão parâmetros para que a gente possa otimizar o rendimento aí dos nossos atletas ou alunos, né? Ou então não nos dão parâmetros para que a gente possa fornecer informações que de fato possam ser utilizadas pelos treinadores e pelas equipes que estão nos contratando para a gente fazer as avaliações aí para eles, né? Você corre o risco de continuar desperdiçando dinheiro, comprando equipamento que talvez nem seja o equipamento mais adequado para a sua avaliação, né? Para o teste e avaliação que você precisa fazer. Vai continuar fazendo os cursos que sempre fez, não conseguindo entender a maneira como aqueles dados que os professores estão falando ali, como que eles foram obtidos, né? Continuará buscando aí vídeos aleatórios aí na internet para tentar melhorar a sua prática, né? E vai continuar com a dificuldade de interpretar os resultados dos relatórios e também dos artigos, né? E vai continuar sem saber fazer uma avaliação que possa lhe dar confiança no seu trabalho. E se você deseja realmente conhecer a avaliação com profundidade, inscreva-se agora. Não perca mais tempo, não. Tem um botão aqui embaixo, né, para você clicar e você vai ser direcionado lá para preencher os seus dados. Você merece fazer uma avaliação melhor. E eu estou animado realmente para iniciar essa nova jornada aí com os novos alunos aí do avaliador de alta performance. E eu quero o seu nome aí no nosso time de avaliadores de alta performance. Então, um grande abraço para você e a gente se vê do outro lado, lá na área de alunos, né? Que já tem bastante conteúdo aí para você poder aproveitar. E na próxima semana, a gente já tem um encontro ao vivo. Tá? Então, eu te vejo lá. Um abraço. Eu aprendi algo. Sabe quando você tem assim, aprendi algo que eu estava querendo. Pronto. Startou. E aí tudo ficou mais fácil quando eu fui ler os artigos depois. Porque depois que eu compreendi a curva, e aí ficou mais fácil. Que essa troca é importante, né, Alex, e os colegas aí do grupo, porque às vezes, como eu faço aqui em Passo Fundo, né, no interior do Rio Grande do Sul, mas de repente é uma dica ou um protocolo que ficaria legal lá para o pessoal que está em Recife, que está em São Paulo, que está em Santos,
e que funciona, porque são coisas na prática. Então, como compartilhado o que acontece dentro da caixa preta e o seu conhecimento, a sua experiência, né? Então, assim, muito transparente, assim, totalmente transparente, né? De abrir aqueles arquivos, eu calculo assim, eu calculo assado, muda aqui, vê e tal. Então, isso para mim, assim, é um diferencial. O counter movement jump, ou do movimento concêntrico, como é que resolve aquilo no treinamento, né? Então, assim, nenhum livro vai te explicar aquilo. Não. E, assim, será que em todos os aparelhos, essas são as minhas dúvidas, será que em todos os aparelhos são iguais? Será que você vai encontrar essas coisas em outros lugares? Será que se usar aparelho A ou B, isso aí vai aparecer? Não vai? Por que aparece? Por que não aparece? Então, são coisas que eu não conhecia realmente, e você vai conhecer quando você mexe com o aparelho de todas as formas, né? E como eu não tenho acesso a nenhuma plataforma de força aqui, então esse para mim já é um ganho absurdo, né? Porque eu já aprendo em relação a isso. Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Augusto Barbosa, sou cientista do esporte no Comitê Paralímpico Brasileiro e diretor técnico da Mesure Ciências do Esporte. Já tenho alguns anos trabalhando com avaliação de atletas e hoje eu estou passando aqui para dar um depoimento para o Alex, um companheiro e amigo de longa data. Desde 2007, 2008 a gente se conhece e nesse período tenho observado, entre tantas qualidades, duas que me chamam a atenção. Primeiro, a alegria que o Alex tem de ver os equipamentos que ele produz, as tecnologias que ele disponibiliza sendo usadas e gerando dados e resolvendo problemas efetivos no campo da ciência do esporte. Então, mais do que ver aquilo funcionar, né, há um interesse genuíno pelos dados que a gente coleta, pelas informações que a gente leva para o treinador. Então, não foram poucas as vezes em que a gente teve a oportunidade de sentar junto e compartilhar um pouco dos resultados que a gente vem obtendo e sempre com muito interesse da parte dele, né? E um segundo ponto que me chama a atenção é o fato dele se comprometer com projetos que não necessariamente dizem respeito à função dele enquanto uma pessoa que produz e desenvolve tecnologia. Então, em algumas oportunidades, a gente teve algumas necessidades que fugiam daquilo que o equipamento em si demandava, mas que mesmo assim, né, o Alex ele sempre teve o interesse de ir atrás, aprender coisas que eventualmente ele ainda não tinha conhecimento, para justamente tentar ajudar a gente a solucionar alguns problemas que a gente tinha na nossa realidade. Então, essa empatia com a nossa necessidade no campo, na prática, com os equipamentos, também é outra coisa que me chama a atenção. Então, por isso, agradeço, Alex, fica aqui meu depoimento e espero que a gente possa sentar mais vezes para trocar algumas ideias e conversar bastante sobre os números que os equipamentos que você faz nos dá. Beleza? Um abraço. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Domingos Pandeló, eu sou fundador aqui do Centro de Alta Performance, a gente trabalha com avaliação fisiológica, com treinamento esportivo, nutrição esportiva, e eu queria fazer um depoimento em relação ao Alex. O Alex é um parceiro nosso desde a abertura aqui, e ele nos ajudou muito, pois ele não só vendeu vários dos equipamentos que nós temos aqui, mas ele teve o cuidado de vir até aqui, de qualificar os profissionais que trabalham aqui com a gente, e realmente o que ele fez a gente não encontra por aí. Tá? Então eu sou muito grato ao Alex por tudo que ele fez. Um grande abraço. Olá, meu nome é Rodrigo Chaves, sou profissional de educação física e com especialização em fisiologia do exercício, mestrado nessa área também, e mais voltado para a área do futebol. Trabalho com futebol há mais de 15 anos, com futebol profissional, e eu gostaria de agradecer muito ao Cefis e ao Alex pelas oportunidades que eles sempre disponibilizaram e ajudaram tanto, não só a área do futebol, mas toda a área das ciências do esporte. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro congresso, ainda como aluno, o primeiro congresso na área acadêmica foi justamente do Cefis lá em Campinas, onde eu tive a oportunidade de conhecer efetivamente o Alex e estar um pouco mais por dentro do que o Cefis fazia, né, os excelentes equipamentos de avaliação, como os sensores fotoelétricos, as plataformas de salto,
que sempre me auxiliaram muito no meu dia a dia de trabalho, dos controles que nós fazemos nessa área. Então deixo aqui o meu muito obrigado ao Cefise e o meu muito obrigado ao Alex pela contribuição enorme na área de ciências do esporte. Um grande abraço. Nosso querido Alex, que tanto ajuda um monte de gente, que tanto colabora com a ciência no Brasil. Colabora com a ciência no Brasil. São poucas as pessoas que fazem isso da maneira que ele faz. Entendeu? Então, evidentemente, se Alex quisesse ficar rico, ele ia ser outra coisa, porque ele tem talento para fazer um monte de coisa. É um engenheiro nato. Só que é um professor de educação física obstinado que quer ver a educação física vencer. É um cara que a educação física, de fato, tinha que prestar grandes homenagens. Entendeu? Porque é um cara que já labuta nisso faz muitos anos. Eu comecei a ter contato mais de perto com o Alex há pouco mais de 9 anos, sei lá, quando a gente começou a receber os materiais da Cefisa aqui para o nosso laboratório. Mas eu já conheço a história do Alex já há muito tempo, desde a época que ele iniciou a fazer esses equipamentos.